Irmãos, graça e paz. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós estamos estudando o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos prosseguir esse estudo sobre o tema, ou um subtema, as aflições dos últimos dias. Na última oportunidade, nós estudamos sobre o subtema, o engano dos últimos dias. Então nós vamos ler a partir do versículo 4, aqui do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o versículo 4, o versículo 5, do versículo 9 ao 13, e depois o versículo 29. O versículo 4 nos diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, por mais uma vez nós podermos nos reunirmos aqui, Senhor, em torno da Tua Palavra. Então, Senhor, nós te pedimos, abre a Tua Palavra para nós nessa noite, Senhor. Fala conosco, ó Deus, enche-nos da Tua Palavra. Ó Espírito Santo, aplica essa palavra nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, avançar. Nós precisamos, ó Deus, continuar essa caminhada da vida cristã, Senhor. De uma maneira que nós não venhamos nos perder no caminho. De uma maneira que nós não venhamos perder o ritmo, diminuir a toada dessa caminhada, Senhor. Mas nós queremos prosseguir e avançar, Senhor. Então nos ajuda nesse tempo, Senhor. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade, quando nós introduzimos ou começamos esse assunto, nós mostramos para os irmãos a estrutura eu diria assim, a estrutura didática para estudar o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Esses são dois capítulos que já foram muito mal utilizados em exposições, em pregações impressionistas, em escatologias de ênfases humanistas, egocêntricas, visando o homem e não o propósito de Deus. Então, nós precisamos de ir com muita cautela, examinando esses textos, para avançarmos. E aqui nós vemos o teor do engano e as aflições dos últimos dias. E isso nos cobra, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, porque nós vamos entender que esses últimos dias, na realidade, eles já começaram. Então nós precisamos de ter essa percepção. Na medida que nós vamos estudando esses textos, nós vamos percebendo que aquilo que está aqui profetizado já está acontecendo, está aí diante dos nossos olhos. Então todas as exortações que nós vemos aqui, são exortações para hoje, para vivermos uma vida, irmãos, que seja fiel àquilo que o Senhor estabeleceu, àquilo que o Senhor instituiu. E é importante nós observarmos eu diria assim, essa estrutura didática e essa introdução que nós estamos fazendo,
Os irmãos que não puderam estar na última reunião, eu até recomendo que voltem na última palavra, porque os fundamentos didáticos da estrutura para o estudo dos 2 capítulos foram colocados naquela palavra. Então, quero prosseguir com base nessa estrutura didática. E esse entendimento, ele lança os fundamentos para nós caminharmos nesses estudos. Mas quando nós pensamos nessas exortações, alguns poderiam perguntar assim: o que isso tem a ver comigo, já que eu estou seguro aqui, entre os irmãos? Já que eu estou seguro aqui, ouvindo preciosas palavras, já que eu estou seguro na minha casa, com os meus pais, que são fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, o meu esposo ou a minha esposa, o que isso tem a ver comigo? E aqui, irmãos, pensando nessa pergunta, eu pensei na seguinte frase que eu gostaria de colocar para vocês: a síndrome da bolha do filho seguro. É uma expressão que eu estou colocando para explicar algo mais além. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou colocar uma ilustração bem acessível. Esse filho, nós poderíamos colocar assim: o filho que, de tão protegido e mimado, ele se torna frágil e sensível. Isso para nós, nos testemunhos e na convivência, já se torna bem claro, não é verdade? O ambiente de bolha, de uma vida de bolha, de muitos mimos e de muitas proteções, e eu não estou falando aqui que não deva haver proteções, né? Não é esse o ponto. Mas um ambiente assim, ele pode tornar muitos frágeis e sensíveis. E eu quero explicar isso, lembrando os irmãos de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. Eu vou fazer só menção, porque essa referência, em uma outra oportunidade, nós estudamos ela com muito detalhe. Nessa referência, Paulo vai nos fazer menção dos 3 estágios da queda. Nesse versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, Paulo vai falar daqueles que são fracos, doentes e dos que dormem. Então, essa síndrome da bolha do filho seguro que eu mencionei aqui, a gente poderia entender, ou pode muito bem caracterizar, essa primeira fase da queda. Porque são os fracos, são os sensíveis, são aqueles que não têm condição ou condições de uma vida mais intensa na presença do Senhor. Daqueles que não estão preparados com a palavra de Deus e com a vida de devoção para lidar com as questões espirituais da vida cristã. Porque eles estão e vivem numa bolha. São aqueles que no rebanho não podem ficar do lado, porque facilmente eles vão se perdendo no contato exterior. Então, por isso que eu chamo a atenção para esse ponto. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes nós podemos ouvir certas mensagens e certas exortações e entrar no ouvido e sair no outro, e não permitir que isso desça para o coração, que se consolide na mente. Então, nós temos que ter muito cuidado. O resultado dessa síndrome, eu vou fazer algumas colocações aqui. E eu procurei selecionar bem as palavras. O resultado dessa síndrome é superficialidade no pensamento, fraqueza na espiritualidade, lentidão na caminhada e tropeço no avanço. Então, esses cristãos que estão nessa bolha e que não aplicam a palavra na sua vida, que não avançam na devoção e na vida espiritual e no conhecimento de Deus através da sua palavra, se tornam esses. E eu vou repetir esses pontos aqui. Se tornam esses superficiais de pensamento. Não conseguem se utilizar da palavra de Deus para terem reflexões profundas, para avançarem numa vida de devoção e de oração diante de Deus. Esses são os que são fracos espiritualmente. Não conseguem ouvir uma exortação mais severa. Porque na exortação de Paulo, em 1 Coríntios, são esses aqueles que, quando são exortados de uma forma mais firme, são aqueles que emburram. São aqueles que saem do caminho, retrocedem, que empacam. Porque não tem uma base
um fundamento para avançar nas exortações da palavra de Deus. Então são esses. E se tornam lentos na caminhada, não avançam. E por isso, irmãos, se tornam tropeço para os demais no rebanho. A igreja não avança porque às vezes tem alguns que segura, né, não permite correr, não permite avançar. E é por isso que eu coloquei esse ponto dessa síndrome. Eu vou repetir para isso ficar em ênfase com essa palavra. A síndrome da bolha do filho seguro. Depois reflita sobre esses pontos. Aqui em Mateus, no capítulo 24, quando nós começamos a estudar, e agora avançando aqui para o versículo 4, como nós lemos, e eu quero colocar em ênfase aqui o versículo 5, porque o versículo 4 nós estudamos, ele a fundo na última oportunidade. E o versículo 5 aqui nos fala: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando você vai olhar o texto original, diz assim, eu sou Cristo, ungido, e enganarão a muitos. Esses dois versículos, o 4 e o 5, eles nos falam de um engano personificado. O engano que é no formato de pessoa, que vem através de pessoas, como foi dito na última reunião, ele vem de fora para dentro. E eu preciso avançar nesses termos aqui, irmãos, porque as aflições dos últimos dias estão intimamente ligadas a esse engano personificado. Porque aqui quando diz, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, ou eu sou ungido. Para entendermos melhor aqui, eu gostaria de abrir mais essa palavra virão, porque aqui fala de tornar-se conhecido, fala de tomar o lugar de influência, fala de se estabelecer. Então muitos se tornarão conhecidos, muitos vão tomar um lugar de influência, vão se estabelecer como sendo ungido, né? E quando nós pegamos essa colocação, quando é dito, eu sou Cristo, né, ou ungido, isso nos diz de alguém ou alguns que vão se colocar, ou já se colocam, no lugar de Cristo, se apropriam da glória de Cristo, se exaltam na posição de Cristo, atrai a atenção que é devida a Cristo. Busca a atenção que é devida a Cristo. E nesse ponto aqui, irmãos, que é um ponto muito sério, e que fala muito, fala muito sobre aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Irmãos, e eu já disse isso para vocês, se eu não conseguir, compartilhando a palavra do Senhor, aqui apontar para Cristo, e a atenção ficar retida em mim, essa é uma das primeiras falhas, ou dos primeiros erros. Porque a minha função é apontar para Cristo, e apontar para a palavra de Deus. Mas esses que se promovem como ungidos no último dia, eles não apontam para Cristo, eles apontam para si. É uma autopromoção. Então nos últimos dias haverá, e agora eu digo, e já há, influenciadores, que se colocam como ungidos e se exaltam em busca de privilégios e méritos, e tudo isso que deveria ser a Cristo. Entendem? Quando nós vamos estudando essas palavras a fundo, irmãos, os nossos olhos vão se abrindo para entendermos e para percebermos o tempo que nós estamos vivendo, as ferramentas que estão sendo utilizadas, as pessoas que estão usurpando o nome de Deus, usando a Bíblia, usando os púlpitos, usando os meios de comunicação e arrebanhando a muitos. E muitos, como foi dito na última vez, que de muito tempo já ouvem ou sentam aqui com a gente. Por isso que, irmãos, primeiramente a palavra do Senhor é para mim, é para nós. Primeiramente é para nós. Então ouça a palavra do Senhor para você, para mim, primeiramente. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui no versículo 11, que diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Então nós já vimos sobre os falsos cristos, ou aqueles que se colocam como ungidos, e agora os falsos profetas. A expressão falsos profetas é uma palavra só no original. E aqui nos fala dos pseudo-profetas. Nos fala daqueles, e eu quero colocar uma frase aqui para traduzir e já aplicar. Nos falam sobre os que se declaram ou declaram falsidades como se fossem verdades divinas. Porque quando se declara falsidades como se fossem verdades divinas, a primeira conotação é a conotação do falso Cristo, atrair atenção para si mesmo e conduzir o rebanho após si. Trazer tudo para a centralidade aqui do falso profeta ou dos falsos profetas, desses falsos ungidos, e não conduzir o rebanho para Cristo. Vocês percebem isso? A realidade da obra dos falsos profetas é uma falsa santidade. Irmão, o falso profeta não vive uma verdadeira santidade. É só uma santidade de estereótipa. É só uma santidade, eu diria assim, de selfie, de púlpito, de palco, de apresentação. Não existe realidade de vida, não existe testemunho de vida. Os falsos profetas não passam pelos crivos da palavra do Senhor em 1 e 2 Timóteo, em Tito, não passam. Eles ficam nessa peneira. São os falsos profetas. Esses falsos profetas exercitam uma falsa unção. Eles falam uma falsa mensagem. Encenam uma falsa devoção. Encenam uma falsa devoção. E no mundo que nós vivemos hoje, que é um tempo de impressões, de emotividade, muitas pessoas se deixam levar por esses caminhos. Sabe por quê, irmãos? Porque na realidade as pessoas não estão interessadas em conhecer Deus através da sua palavra. As pessoas não estão interessadas eu diria assim, no labor da leitura da palavra do Senhor, do exame minucioso da palavra do Senhor. As pessoas não estão interessadas em se devotarem ao Senhor e separarem tempo para o Senhor. As pessoas estão interessadas em ter seus profetas substitutos, em terem seus mestres substitutos, em terem seus sacerdotes substitutos, em terem seus representantes espirituais. Como que se tivesse feito um documento para eles, para que esses pudessem representar eles diante de Deus. Irmãos, diante do Senhor nós teremos que dar conta de nós mesmos. A sua vida cristã, a sua devoção, você vai ter que responder por elas diante de Deus, no tribunal de Deus. E diante do Senhor, irmãos, nem Satanás terá nenhuma desculpa. Ele vai ter que se render diante de Deus no juízo final e reconhecer que ele perdeu todas. Que ele foi infiel em todas, que ele foi derrotado em todas. E assim todos aqueles que seguiram após ele. Jesus é o profeta. Jesus é o ungido, o Cristo de Deus. Os que usurpam da glória de Cristo e se colocam como ungidos, especialmente confiáveis, portadores da verdade, esses são aqueles lobos profetizados que arrebanham as ovelhas e depois matam as ovelhas. Em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 5, nós temos uma concepção profética ali de um autoproclamado ungido de Deus. Numa simples frase, quando nós examinamos ela, nós podemos perceber muitas coisas. E nessa referência, nesse texto, nós temos a seguinte expressão: tem forma de piedade. Irmãos, essa palavra forma nos diz muita coisa. Porque essa palavra forma aí, para estudarmos ela e vermos o significado dela, ela vai nos falar de outras duas palavras: formação e configuração. A primeira palavra, que é formação, ela nos fala de um aspecto interior. Ela nos fala daquele que se educou e que se moldou em um aspecto interior. A palavra configuração nos fala do aspecto exterior. Fala daquele que se aparelhou, daquele que se organizou. Então, quando nós juntamos essas duas coisas e vemos esse que se formou e que se configurou como um falso Cristo, um falso profeta,
né? E nesse texto de Paulo aqui, tem forma de piedade. Ele tem uma formação interior para expressar uma piedade. Ele tem uma configuração exterior para expressar uma piedade. Aparelhados e configurados para expressar uma piedade. Irmãos, muitos inevitavelmente seguirão os falsos profetas. Eu vou melhorar a minha frase, atualizar ela. Muitos estão seguindo falsos profetas. Muitos no rebanho do Senhor estão vivendo no meio do rebanho do Senhor e seguindo falsos cristos e falsos profetas pelos meios sociais e virtuais. De novo, na última vez, nós falamos muito a respeito disso. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Quando nós olhamos, e eu quero ler com vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, abra a sua Bíblia aí. Preciso de tocar nesse ponto aqui, irmãos, para avançarmos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Aqui tem duas palavras que eu quero grifar aqui com os irmãos. O texto diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Esse texto nos causa muito temor, né? E cobra muitas responsabilidades da nossa vida. Porque aqui a palavra heresia, que no original é hereses, fala de uma escolha distinta e à parte. Essa palavra aqui, em outros textos, Paulo utiliza ela no sentido negativo de heresia mesmo. Daqueles que criam os seus grupos particulares e andam à parte do rebanho, seguindo os seus próprios caminhos, as suas próprias ideologias e ideias. Aqueles que andam pelos seus próprios caminhos. Esses são os hereges. E o curioso é que Paulo fala que é necessário, ou que importa que haja, ou que sejam manifestos esses, para que aqueles que são sinceros, fiéis, para aqueles que são honestos, esses se manifestem em função da verdade, da palavra de Deus, se contrapondo com os hereges, se contrapondo com esses que andam à parte no caminho. Eu quero ler dois textos para vocês, que traz mais luz sobre esse texto que nós acabamos de ler de Paulo em Coríntios. O primeiro é Gálatas capítulo 5 e versículo 20, que diz assim, eu vou ler para você: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, aqui vem a palavra, heresias, está no pacote, percebe? Paulo segue, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, ou, isso significa, coisas que são originadas dessas que foram citadas, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a sentença. E aqui Paulo está falando em Gálatas no contexto de distinção entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque da carne, irmão, são obras no plural, mas do Espírito é fruto no singular. Então, nesse contexto, Paulo traz a evidência. Para quê? Para nós, em maturidade, distinguirmos, primeiramente, na nossa vida. Porque nós temos que nos examinarmos à luz da palavra de Deus, irmãos. No contexto de exortação que Paulo coloca aqui em 1 Coríntios 11, é o contexto da mesa do Senhor. E que Paulo nos exorta a nos examinarmos a nós mesmos. O outro texto que eu quero ler com vocês é 2 Pedro 2, versículo 1. E olha o que esse texto nos diz. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, minuciosamente, secretamente, de uma forma que muitos não irão perceber, nem notar. Esses vão introduzir o quê? Heresias de perdição.
e enganarão e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Por que esses falsos profetas e falsos ungidos, eles conseguem, como ditos doutores, introduzir falsos enganos? Por que eles conseguem? Porque não há muitos que se debruçam na palavra do Senhor. Consequentemente, engole tudo que lhe dão. É por isso, irmãos, que nós precisamos de ser como aqueles cristãos bereanos, que mesmo sendo Paulo pregando para eles examinavam a palavra de Deus. Pense sobre isso. Mas era Paulo. E daí? Não desrespeitando o encargo e a unção de Paulo, mas procurando avançar no conhecimento da palavra de Deus. Porque todos nós, começando de mim, irmãos, somos vasos de barros e precisamos do Supremo Pastor. Todos nós precisamos do Supremo Pastor. Irmãos, se o Senhor não segurar firme na minha mão, se o Senhor não me ajudar, eu ficarei pelo caminho. Se não for a mão graciosa e misericordiosa de Deus, e a ajuda do Senhor, através dos irmãos mesmo, pastoreando a minha vida e me ajudando, eu ficarei pelo caminho. E é por isso, irmãos, que nós precisamos de uns dos outros. Mas como você poderá me ajudar se você não avança na devoção e na palavra de Deus? E quando eu precisar de você, se você não avança na palavra de Deus e na devoção, como você poderá me ajudar? Entende, irmãos? Nós queremos ajudar e dar opinião na vida uns dos outros. Mas cadê Bíblia? Cadê posicionamento espiritual? Irmãos, nós vivemos num tempo singular. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas semanalmente há um novo escândalo evangélico. Semanalmente. Semanalmente há um escândalo novo evangélico. É triste de se ver, irmãos. Vindo de lugares onde a gente nem esperava. Mas sabe o que acontece, irmãos? É os escândalos dos falsos ungidos. É o escândalo dos falsos portadores da verdade. É os escândalos desses. Aqui em Goiânia, os escândalos estão aí, eu não quero nem gastar tempo citando. Coisas terríveis. E esses falsos ungidos, falsos portadores da verdade, quando eles são descobertos, aí se vê que eles são mentirosos, ladrões, adúlteros, pedófilos, sim, irmãos, pedófilos. Para a tristeza, são assassinos que até aquele momento estavam com pele de ovelha. E de novo, irmãos, eu preciso repetir, por que pessoas andam atrás desses? Porque colocaram eles como seus sacerdotes substitutos, como seus profetas substitutos, passaram a procuração espiritual para esses. Porque muitos estão no conforto da sua vida cristã e não se debruçam em estudar a palavra de Deus. Irmãos, quando nós estudamos esses 2 capítulos, e o meu desejo diante do Senhor é que os irmãos avancem nisso, e meditam, leem e orem, buscam o Senhor estudando isso, para entendermos o momento que nós estamos vivendo aqui na América Latina, aqui no Brasil, aqui em Goiânia, para que você entenda o momento e as coisas que estão acontecendo no seu bairro, no seu condomínio, na sua família, na sua casa, irmão, na sua vida, à luz da palavra do Senhor. Porque enquanto nós estamos ouvindo, irmãos, é a trombeta da misericórdia de Deus, com vara e com cajado, nos trazendo de volta para o caminho. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Sabe qual que é o julgamento, o juízo de Deus? Mais triste, eu diria assim, é Deus nos abandonar para andarmos nos nossos próprios caminhos. Irmãos, eu oro sempre, eu digo, Senhor, não permita que eu ande com base nas minhas impressões, dos meus pensamentos, dos meus juízos particulares, das minhas interpretações. Irmãos, eu não tenho nenhum insight de mim mesmo. Eu estou aqui compartilhando com vocês, sobre os ombros de muitos irmãos do passado e sobre a palavra de Deus e buscando a misericórdia e a unção do Espírito Santo. Porque se eu for buscar inspiração de mim mesmo e do meu coração, irmãos, eu vou pregar eu mesmo. Entende? É os que os falsos ungidos e os falsos profetas falam e fazem.
As coisas vão evoluindo, irmãos, para um ponto que muitos lugares começam a acontecer as erosões. Uma erosão, ela não vem assim rapidamente, não é? Ela vai começando de forma imperceptível. As rachaduras. Se você não colocar um marcador, você não vai perceber a evolução da erosão e nem da rachadura. Uma vez numa casa, e conversando com um construtor, e a gente estava falando sobre rachaduras, ele me colocou uma observação muito simples. Ele falou assim, para você perceber e notar a evolução da rachadura na parede, faz o seguinte, coloca marcadores. Você está com uma rachadura pequenininha, pega lá um lápis e corta na ponta aqui e na outra ponta. Aí depois você vai observando, porque aqueles marcadores ali vai te trazer a percepção da evolução e para você tomar decisão. Irmãos, nós precisamos de marcadores na nossa vida espiritual, de balizadores da nossa caminhada da vida cristã, para percebermos os momentos que nós estamos saindo do caminho do Senhor e para voltarmos a tempo, irmãos, antes que toda a construção venha abaixo, sem nós percebermos. Às vezes nós assistimos reportagens de pessoas que moram em lugares, aqui em Goiânia é tudo muito plano, né? Às vezes a gente vai para alguns lugares e, nossa, como é que as pessoas moram e fazem as suas construções em lugares tão íngremes, né? Aí de repente a gente vê esses chuvas, deslizamentos e coisas tão terríveis acontecendo e as casas não suportam, catástrofe e tantas coisas. Mas as pessoas, elas às vezes estão morando ali e o tempo vai passando e a comodidade vai permanecendo e as pessoas não saem, porque estão cômodas naquele lugar. E assim, irmãos, muitas vezes a nossa vida está muito cômodo. A minha agenda religiosa mantém a comodidade do meu coração. O meu ciclo social religioso supre as minhas emoções e as minhas afetividades. Então está tudo bem. Será que não há rachaduras no secreto do seu coração? Será que não há? E aqui, irmãos, com base nesse engano personificado, quando nós entendemos, e observe que nós gastamos quase 2 reuniões para falarmos sobre o engano personificado. Com base nesse entendimento é que nós vamos entender as aflições dos últimos dias. Quando você olha essa porção aqui, e eu estou repetindo esse ponto, do versículo 6 até o versículo 12 de Mateus 24, você vai perceber 2 fases do engano. Quando você observa e acrescenta mais o versículo 15, do versículo 15 ao versículo 21, você vai ver 3 fases do engano ou da perseguição. Mas o enfoque dessa série de estudo é sobre a vida cristã nesses últimos dias. Então eu quero examinar com vocês aqui essa porção que vai do versículo 9 ao versículo 12, que fala sobre as aflições pelos enganos dos últimos dias. Então, se você olhar do versículo 9 ao versículo 12, você vai perceber algumas fases, ou alguns momentos dessas aflições. E eu quero aqui mostrar para vocês. No versículo 9, você vai notar que fala sobre uma perseguição externa. Nós lemos já o versículo 9. No versículo 10, você vai perceber que o Senhor está nos falando aqui de uma perseguição interna. O versículo 11 nos fala de uma perseguição do engano personificado. Então você percebe essa evolução. No versículo 12, você vai notar a frieza da iniquidade. E aqui eu só quero ler o versículo 12, para nós começarmos a fazer algumas análises e aplicações. Porque o versículo 12 aí diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, há muitos cristãos que estão ficando frios e desanimados no meio da caminhada, de tanta perversidade que estão vendo no meio dos ditos líderes cristãos. É de desanimar muita gente. Então, quando você percebe isso, e está aí, irmãos, direto eu vejo, as pessoas me falam, quando você vai pregar o evangelho, as pessoas já denunciam os falsos profetas. Então, às vezes, antes de você falar, ou na interação, falando do evangelho, você ao mesmo tempo já tem que mostrar o falso profeta, o falso ungido. Porque esses falsos ungidos, esses falsos profetas aí, estão levando tristeza para o rebanho, estão fazendo o amor de muitos se esfriar, irmãos, decepcionados. Então, aqui eu quero agora explicar esses pontos. Na primeira fase, o escândalo do falso ungido e falsos mensageiros, os falsos profetas, motivam a perseguição externa.
Irmãos, isso está acontecendo, irmãos. E eu quero aprofundar esses pontos. Está acontecendo, irmãos, uma perseguição que vem de fora para dentro da igreja por causa dos falsos ungidos e dos falsos profetas. Porque diante da sociedade, a igreja, os cristãos, vai ser algo deplorável. Porque todos serão classificados nesse título dos falsos profetas. Aí buscarão tentar criar movimentos para limitar a atuação da igreja, para limitar o avanço da igreja. Outro dia, nós vimos aí o anúncio de proibição de pregação do evangelho em presídios. E o curioso é que a proibição era que ninguém poderia se converter num presídio. Curioso, né? Por que isso? Porque existem os falsos profetas, porque existem os falsos ungidos, irmãos. Percebe que quando nós vamos estudando a palavra de Deus, os nossos olhos vão abrindo e nós vamos percebendo o que está acontecendo hoje ao nosso derredor. Muitas vezes você vai ser rotulado, perseguido no seu serviço, na sua faculdade, no seu ambiente social externo, por causa dos falsos profetas, dos falsos ungidos. É uma perseguição que, como nós lemos aqui, como está aqui no versículo 9, vem de fora para dentro. Na segunda fase, olha o texto, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Terrível, né, irmãos? Terrível. Então, nessa segunda fase, os falsos irmãos perseguirão os irmãos. É o que está profetizado. Na terceira fase, o engano personificado perseguirá a verdade anunciada, pregada, proclamada, a pregação do evangelho. Então, muitos de nós, quando pregarmos a palavra do Senhor, seremos rotulados de muitas coisas. Fundamentalista, retrógrado, e muitos adjetivos. Então você percebe que é justamente o que esse texto aqui está nos falando. Perseguido pelo engano personificado que o Senhor Jesus começou a falar a partir do versículo 4. E o saldo disso tudo é o que nós falamos. A frieza. Frieza aqui, a palavra frieza fala de fraqueza. Então a fraqueza por causa da corrupção cristã. Irmãos, tudo isso está acontecendo. Abra os seus olhos. Está aí, ó, diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você percebe isso? Você consegue enxergar isso? As perseguições, eu diria assim, elas vão peneirar a igreja. O Senhor Jesus anunciou elas e elas estão aí. Mas aqui para nós, irmãos, quando elas começarem a galopar, avançar, correr sobre a igreja, ela vai peneirar a igreja. E nesse movimento ela vai remover esse evangelicalismo de moda. Aqui no Brasil é moda ser evangélico, não é? É moda, virou moda. Mas essa perseguição vai remover esse evangelicalismo de moda. E vai deixar vivo, irmãos, o cristianismo de martírio. Grave bem isso. Atos 1:8. Quem vai permanecer são aqueles cheios do Espírito Santo, prontos para negarem a si mesmo. Esses vão permanecer. Os cristãos da modinha, do oba-oba, das luzes, dos efeitos, da estética, das redes sociais, irão fugir todos. Quando você lê os evangelhos, principalmente quando Jesus está falando lá no capítulo 6 do evangelho de João, a mensagem vai se aprofundando, chega a um ponto que aqueles, os sensíveis, aqueles fracos que Paulo fala lá em 1 Coríntios, eles começaram a deixar o Senhor, porque a consistência e o nível da palavra estava afrontando eles. E nos últimos dias, a perseguição vai peneirar esses. Lembra de Malaquias 3,18? Que diz: e vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. A diferença, a distinção vai estar no preço que deveremos pagar.
Irmãos, muitos servos do Senhor vão começar, ou já começaram, pagando um preço social, sendo rejeitados no meio da sua família, sendo rejeitados no meio social, no meio da parentela, sendo incompreendidos no meio dos colegas, na faculdade, na escola, sendo perseguidos, sendo taxados. Não é assim, irmãos? Mas na hora que vem a crise, todo mundo sabe o endereço. Não é assim? Todo mundo sabe o endereço. Todos. Irmãos, nós estamos caminhando para um tempo, eu diria assim, um tempo de pós-cristianismo. Olha só, nós estamos caminhando para esse tempo. Esse tempo já passou na Europa, está se concluindo na América do Norte e começou o movimento na América Latina, na América do Sul. Então esse tempo está chegando. E a era que nós estamos entrando é a era de outros movimentos. É por isso que os cristãos, os verdadeiros, vão ser peneirados. Nesse tempo, irmãos, e eu digo aqui no Brasil, ser cristão evangélico não será mais moda, mas sim um escândalo. As pessoas irão olhar para você e falar assim: você é evangélico? Como assim? Né? Como assim? E às vezes, como eu ouvi um irmão falar da sua filha, lá fora, um testemunho eu não esqueci, quando chegaram para ela e disseram assim: como assim você é uma cristã evangélica sendo tão inteligente assim? Vai gerar escândalos, irmãos. Vai gerar escândalo. E eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está pronto para isso? As coisas estão acontecendo aí, irmãos. Então nós precisamos de avançar. Aqui, irmãos, eu quero ler um texto, e eu já estou caminhando para o final. Eu quero ler um texto de um livro que eu acho que nos ajuda muito. É um livro de Charles Swindoll, o livro é A Igreja Desviada. E esse texto, e o subtítulo que eu coloquei para esse texto é As Águas Sombrias do Pântano do Pós-Cristianismo, ou do Pós-Cristão. O texto diz assim: em vez de se interpretar, ou de ser interpretada francamente, a vida passou a ser interpretada emocionalmente. A realidade deixou de ser real e se tornou virtual. E agora, uma vez que a realidade foi distorcida e entendida como algo repugnante, a geração mais nova prefere a virtualidade. A realidade causa-lhes tédio. O modo de pensar com base na operação objetiva da verdade das Escrituras foi substituído por uma forma subjetiva de pensamento secular, totalmente fundamentada em uma percepção horizontal, humanística, em que predomina o ego. Que texto, né, irmãos? Profético esse texto. É os nossos dias. Tudo está sendo analisado, sendo visto com uma prisma ou com um olhar emocional. É esta a visão do nosso tempo. Mas qual que é o propósito das aflições? Porque nós lemos aqui sobre o engano personificado. As aflições dos últimos dias é que nós falamos da igreja. E qual que é o propósito dessas aflições? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 13. Lucas está escrevendo sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma fala de Jesus. Capítulo 21, versículo 13. Nesse versículo nos diz assim: e vos acontecerá isso para testemunho. Essa palavra aqui, ela vem, e ela é originada de uma outra palavra, e eu quero assim sintetizar para explicar. Ela nos fala que vem por uma vida, ou de uma vida que provam, ou que é provada por uma força genuína de sua fé em Cristo, através do sofrimento. Então, quando nós falamos aqui dessa palavra testemunho, isso significa, é uma força genuína de uma fé em Cristo, através do sofrimento. E para entendermos isso, nós temos uma palavra de Paulo. Eu vou ler um texto para vocês em Filipenses 3, 8, que vai do versículo 8 ao versículo 10.
Quando Paulo diz assim: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para, que é um propósito, que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Aí nós avançamos para o próximo versículo. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação, olha que palavra, comunicação de suas aflições, ou seja, a participação conjunta, essa palavra comunicação diz isso, a participação conjunta de suas aflições, ou de seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. É a cruz de Cristo sobre a vida da igreja. Isso tudo, irmãos, nos fala da condição de vida na contramão do mundo que nós vivemos. É a condição de vida na contramão do mundo que nós vivemos, ou que deveríamos viver. E eu quero aqui avançar ainda nesses versículos aí que nós estamos lendo e falar rapidamente sobre a espiritualidade cristã dos últimos dias. Sim, eu sei, isso parece um tema e daria para nós trabalharmos uma mensagem, ou uma série de mensagens só sobre esse tema, a espiritualidade cristã dos últimos dias. Mas o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 21 de Lucas nos fala disso. Porque aí diz assim: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Isso aqui, irmãos, é uma medida espiritual para aqueles que estão em Cristo e que têm uma vida espiritual viverem os últimos dias. Sabe qual que é a imagem que tem que vir à nossa mente? A imagem de Estevão, o homem cheio do Espírito Santo. Eles olhavam para Estevão e viam o brilho do Senhor na face dele. Eles não conseguiam argumentar contra Estevão. É isso aqui que está falando. Eles não conseguiam contrapor com Estevão, porque havia uma sabedoria, uma unção, um poder, que eles tinham que colocar as mãos nos seus ouvidos. Tamanho era o poder que estava sobre a vida de Estevão. Irmãos, nós precisamos desse poder nas nossas vidas para vivermos os últimos dias. Nós precisamos de uma vida espiritual cheia de Deus para vivermos os últimos dias. Para que o Senhor coloque nos nossos lábios, traga para os nossos lábios, do depósito que está nos nossos corações. Eu vou repetir, irmãos, porque esse ponto faz muito sentido. Do depósito que está nos nossos corações, para falarmos a palavra do Senhor, para vivermos de acordo com a palavra do Senhor nos últimos dias. Agora eu te pergunto: qual o tamanho do depósito da palavra do Senhor na sua mente e no seu coração para viver nos últimos dias? Vocês estão percebendo, e para aqueles que conhecem as parábolas que nós vamos estudar mais para frente, vocês estão percebendo que esses pontos que Jesus coloca aqui para nós são os fundamentos para entendermos as parábolas? São os fundamentos, são as bases, irmãos. E aqui eu quero fechar com outro ponto: a perseverança dos santos nos últimos dias. De novo, irmãos, eu entendo, é um tema para uma outra mensagem, mas eu quero fazer uma última citação aqui, de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que o Senhor, ele vai expondo toda essa gravidade, dessa perseguição personificada, dessa opressão, desse sofrimento dos últimos dias. Mas aí o Senhor fala: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que alento, irmãos. Mas nós precisamos de entender o que o Senhor está nos dizendo aqui. Porque aqui ele fala de duas palavras, ele fala de perseverar. Isso fala de manter-se firme na fé em Cristo Jesus. Lembra que nós falamos sobre isso logo atrás? Essa firmeza, manter-se firme na fé em Cristo Jesus nos últimos dias. E aqui nós temos a palavra salvo, que fala de segurança. Esses estarão seguros nos últimos dias. E aqui fechando, irmãos, eu quero lembrar vocês de Salmo 91, versículo 1. Os seguros em Cristo nos últimos dias são aqueles que estarão no esconderijo do Altíssimo. São aqueles que estarão à sombra do Onipotente.
Aqui em Salmos, irmãos, 91, versículo 1, fala de habitar e descansar. Para habitar, irmãos, no esconderijo, para estar guardado pelo Senhor, isso é para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, para viverem a última hora, o último tempo, é para esses. Para estar à sombra, descansando, a sombra no Onipotente, é para esses que estão cheios do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude nesses últimos dias. Que nós não venhamos desanimar na caminhada, nem nos entristecermos por causa dos falsos ungidos, por causa dos falsos profetas. Que nós venhamos nos posicionarmos, irmãos, numa firmeza tal, na fé e na vida cristã, com fome de Deus, com fome da palavra de Deus, com sede da presença de Deus, de tal maneira, irmãos, que nós venhamos viver uma vida de orar em todo o tempo. Como é isso de orar em todo o tempo? É toda hora parar e virar para Jerusalém e fazer uma oração? Não, irmãos. É toda hora parar o carro, parar o serviço, dobrar meus joelhos, ir para um cantinho e fazer uma oração? Não, irmãos. Eu vou colocar uma frase aqui. Cultura de oração. É uma mente que o tempo inteiro está falando com Deus. Porque se o Espírito habita em mim, selou a minha vida, Deus habita em mim, então eu posso falar com Ele em todo momento. Eu posso dar suspiros que falam com Deus. O meu silêncio pode falar com Deus. As minhas emoções podem falar com Deus. O meu pesar pode falar com Deus. Irmãos, uma cultura de oração. Nós precisamos disso para os últimos dias. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó bendito Senhor. Senhor, quão poderosa é a Tua palavra, Senhor. Quando nós meditamos profundamente e refletimos sobre a Tua palavra, Senhor, é de espantar os nossos corações. Quando os nossos olhos se abrem, Senhor, diante da Tua palavra, quantas coisas nós podemos ver, Senhor. E diante disso nós dizemos obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter se revelado, por estar se revelando tão profundamente a nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixou caminhar sozinhos. Obrigado porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do tempo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. Nos ajuda, Senhor, para vivermos uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome nesses últimos dias. Não permita, Senhor, que nós venhamos ser enganados nesses últimos dias, Senhor. Não permita que os falsos ungidos, que os falsos profetas, Senhor, venham enganar, venham ludibriar, Senhor, a mente das suas ovelhas, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos seguir somente o Senhor. Nós queremos seguir após o Senhor. Nós queremos nos esconder no Senhor. Nós queremos habitar na sombra do Senhor. Nós queremos habitar e nós queremos descansar, Senhor. Nos ajuda nessa última hora. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Nós oramos, Senhor, assim no nome de Jesus. Amém.